aprendendo a subir as montanhas. Eu vou buscar no livro do profeta Abacuque. Pastor, existe Abacuque na Bíblia? Abacuque 3, de 17 a 19. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar nos meus lugares altos. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo nos dê a palavra, a forma de compartilharmos com irmãos e irmãs esta noite e também com aqueles irmãos e irmãs que durante a semana vão ouvir essa mensagem, vão receber esta palavra, que o teu Espírito Santo alcance a todos com a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu ignorado por Deus? Já olhou os noticiários, para as ruas, para o próprio coração e se perguntou por que o mal vence? Ou parece vencer? Porque os corruptos prosperam enquanto os justos sofrem. Porque a violência cresce, a fé enfraquece e Deus permanece em silêncio. Você já fez alguma dessas perguntas na sua vida? Mas essas perguntas já tocaram a sua alma, então esta mensagem de fato é para você nesta noite. É para você que está em casa durante a semana ouvindo esta palavra. Talvez você se sinta como este profeta que inicia questionando todas as coisas. E aqui nós temos um homem que tem a coragem, que se colocou diante de Deus, não como um acusador, mas como um filho aflito buscando compreensão. E o seu nome é Abacuque. Alguns estudiosos traduzem o nome de Abacuque de algumas formas. E no antigo Israel era muito comum, cada pessoa recebia um nome de acordo com a sua personalidade. E Abacuque não era diferente. Então dizem que o nome de Abacuque é aquele que oferece os braços, o amado, o lutador, aquele que abraça esse significado do seu nome. Acredita-se que o nome simbolizava então alguém que confortava e encorajava as pessoas em momento de crise. Esse é o nome de Abacuque. O texto que nós acabamos de ler pertence ao capítulo 3 e é parte de uma canção de louvor e adoração, é parte de uma canção de louvor a Deus por coisas que Deus está fazendo e coisas que não são tão boas quanto parecem aqui para o profeta Abacuque. Abacuque vive em Judá por volta do século 6 a.C. e ele é o único profeta que não recebe de Deus um chamado e diz, olha, fala assim, dessa maneira, assim, para o povo, fala que o povo está fazendo isso, tal. Todos os profetas eram dessa maneira. Abacuque é diferente. Ele é o único profeta que resolve conversar com Deus primeiro. Deus não chamou ele para conversa, ele que chama a Deus para conversa. A sua intimidade era intensa com Deus, o seu jeito de se relacionar com Deus era tremendo, a ponto de Abacuque ter uma conversa de pé de orelha com Deus. E se você perceber, existem 3 grandes diálogos do profeta Abacuque nesse livro. Se você folhear o livro, ele começa dizendo, Senhor, até quando essa violência, até quando o injusto vai triunfar sobre o justo, até quando essa exploração, até quando, como? O senhor vai fazer alguma coisa, Senhor? Esse povo está desse jeito.
O senhor não vai tomar uma atitude? É como se ele questionasse Deus, o que Deus deveria fazer. Aí você diz, ele é muito ousado. Mas o homem que tem intimidade com Deus, ele pode conversar com Deus e abrir o coração e ser transparente com Deus e fazer pergunta que ninguém ousa fazer. E Abacuque está fazendo essas perguntas para Deus. Ele está chamando Deus à parte para um diálogo. E no segundo diálogo, Deus fala, calma aí, Abacuque, eu vou fazer. E você sabe quem que vai ser o meu instrumento para provocar justiça no meio desse povo? Vai ser os caldeus, o povo da Babilônia. Eles vão destruir esse povo, eles vão levar esse povo embora. Não vai ter nada depois deles, eles vão varrer essa terra. E aí Abacuque fica preocupado com isso. Senhor, mas esse povo, aí vem o segundo diálogo lá com Abacuque, ele vai dizer assim, Senhor, mas é esse povo que vem para fazer justiça. Nós ouvimos falar tanto desse povo, a Babilônia não, Senhor. E aí Deus diz para ele assim, no terceiro diálogo, Deus diz assim, olha, não se preocupe, depois eu vou tratar com a Babilônia. Eu vou fazer justiça contra a Babilônia. Mas nesse momento eles vão ser instrumentos meus. E é interessante que ele vive num período de um rei chamado Jeoaquim, e esse rei ele se vende para o Egito, ele acaba preso, e depois outro se levanta, outro se vende para a Babilônia, e acaba se recusando a pagar os tributos, e ele vive naquele período difícil, em que havia um jogo político. Ele vive naquele período difícil em que o jogo político era mais importante, ele se dar bem do que o povo. E aí Deus fala para Abacuque, olha, eu vou fazer justiça. É interessante que a consciência do verdadeiro relacionamento com Deus, ela produziu o capítulo 3, que é um salmo de exaltação. O terceiro capítulo é um momento de cântico, é uma constatação de alegria diante do agir justo de Deus. Não é que ele está se conformando com a miséria do povo. Ele está dizendo, a despeito de eu não gostar dessa atitude, eu me alegro no Senhor. O livro termina com essa confiança na justiça de Deus, mesmo com tantas desgraças acontecendo, que viriam a acontecer, a fé inabalável de Abacuque permitiu-lhe ter a alegria que não dependia mais das circunstâncias externas, mas dependia do seu relacionamento com Deus. Aleluia! Nós temos aprendido a nos relacionarmos com Deus? E eu vou olhando para o texto, sobretudo para esses versículos que lemos, por último, quando ele constata algumas situações e ele, eu diria assim, ele encara a realidade sem maquiagem. Primeiro ele fala para Deus como o povo está. Deus fala o que vai fazer. Ele questiona Deus e aí ele constata que Deus tem razão. Deus é justo e santo no seu agir. A honestidade da dor. O profeta não nega a crise. Ela existe. Cada perda detalhadamente. A fé bíblica não é alienada. Ela olha para o campo vazio e reconhece a escassez. Aqui ele cita 3 árvores símbolos do sustento de Deus em Israel. Ele cita as árvores símbolos são a figueira, ainda que a figueira não floresça. Os figos eram importantes. A videira não deu seu fruto. A uva, o vinho, as passas. E a oliveira, as azeitonas, o azeite para curar, comer e iluminar as casas, porque era o combustível de lâmpadas. Era o azeite. Então tinha 3 funções o azeite de oliva, que era o azeite das azeitonas. Então ele diz assim, não tem nada disso. Mesmo não tem nada disso, porque nós olhamos para esse tipo de fé, esse encarar a realidade sem maquiagem, é que ele não está demonstrando uma fé
masoquista, uma fé de autoflagelo, uma fé condicional. Muitas vezes, a nossa alegria é do se tudo der certo, eu adoro. Abacuque nos introduz no ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelha nos pastos, ainda que não haja produção nos campos, ainda que os bois não estão nos estábulos, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que, ele vai dizendo, vai elencando, ele sai do, se o Senhor me abençoar, eu vou te louvar. E ele sai, independente disso, Senhor, eu te louvo. Na verdade, a palavra de Deus só se cumpriu depois de quase 30 anos, alguns dizem que foi 15 anos, nem sabemos se Abacuque estava vivo quando o cumprimento desse juízo de Deus aconteceu, mas sabemos o que Abacuque conversou com Deus, porque está registrado na palavra do Senhor. Eu diria o seguinte, eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Meu desafio é, identifique as figueiras que não florescem na sua vida hoje. Talvez o desemprego, uma crise familiar, a saúde debilitada. Reconhecer a dor é o primeiro passo para ter uma fé madura, uma fé confiante. Segundo lugar, tomar uma decisão soberana de alegrar-se. O versículo 8. Eu diria assim que aqui nós temos o poder do todavia. Esta palavra muda o rumo da história. Todavia é uma escolha. Todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. O objeto da nossa alegria, e o profeta não se alegra na crise, mas diz que ele se alegra no Senhor. Ele não está dizendo que ele se alegrou na crise, na falta de oliveira, na falta de uva, na falta de alimentos, na falta de ovelhas, na falta dos bois, na falta de justiça. Ele não se alegrou com nada disso. Ele se alegrou no Deus da sua salvação. Aleluia. Talvez você se decepcione com alguém. Talvez você se decepcione com a igreja. Talvez você se decepcione com o conselho. Talvez você se decepcione com a denominação. Talvez você se decepcione com a sua família, com o seu pastor, com o seu filho, com sua filha. Mas com Deus não há decepção. Eu me alegro em Deus. Eu me alegro em Deus. Mesmo se perdermos tudo nesta terra, mesmo se perdermos tudo na nossa família, mesmo se perdermos a saúde, a nossa salvação eterna permanece intacta e inabalável. Sabe o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos? Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nem morte. Observem bem, nem vida. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas que poderão vir ainda. Nada pode nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Aleluia! Você foi chamado para pertencer a Jesus. Louvado seja o Senhor. A verdadeira adoração acontece quando adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá ou pelo que Ele faz. E eu diria escolha hoje, apesar das circunstâncias, louvar o Senhor pelo que Ele é. Terceira ideia que eu tiro desse episódio, uma promessa de Deus. Deus é a fortaleza, a fonte de toda a força para os lugares altos vem de Deus. Deus é a nossa força. Quando
a força humana zera. A força sobrenatural de Deus se torna o nosso suporte. Sabe, ao longo dos 38 anos de ministério, tem momentos que eu já vivi, momentos de angústias também como pastor. E eu converso com muitos pastores amigos, todos também passaram por momentos de crise. Momentos que a gente olha para Deus e, como o salmista diz, laços de morte nos cercaram. E a angústia do inferno se apoderaram de mim. Já vivemos momentos de tantas lutas, mas já entendemos o quanto Deus nos sustenta nesses momentos que nos sentimos só. Salmo 18, versículo 2, o salmista, ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Observe bem que todos os elementos desse versículo tratam-se de, parece que ele está enfrentando uma guerra. E Deus está protegendo o seu servo, e o salmista está cantando isto. Agora, no texto que nós acabamos de ler aqui, de Abacuque, diz que o Senhor vai dar os pés como os da coça, ou dos cervos. A coça é um animal capaz de saltar em terrenos íngremes e pedregosos com precisão, sem escorregar. Deus nos dá estabilidade para subir as montanhas pedregosas quando os inimigos vêm. Não é que você vai ficar, olha, eu vou para a montanha, o Senhor vai me levar para a montanha e vai fazer voar sobre tudo isso. Não creio desta forma. Eu creio que Deus nos leva para pular sobre rochas escarpadas, pontiagudas, e para vivermos momentos de muitas lutas, mas sempre nos dando essa agilidade para superar as lutas. Andar nas alturas, Deus nos livra necessariamente da montanha da dificuldade, mas nos capacita a andar por cima dela e em torno dela e subindo esta montanha de cabeça erguida e com autoridade espiritual. Eu queria citar um episódio na história recente da humanidade. Nós estamos assistindo, e aqueles que gostam de assistir futebol, nós estamos assistindo a Copa do Mundo. Uma imagem me chamou muita atenção durante a Copa. Eu estava assistindo e terminou ali um jogo que, no mínimo, curioso. Uma cena pitoresca. A poderosa seleção alemã enfrenta a estreante seleção de Curaçao. Curaçao é uma ilhazinha que fica mais ou menos aqui perto, lá pro lado do Caribe, lá pro lado da Venezuela. É um paísinho pequeno, de cerca de 300 mil habitantes. Muito pequeno. Mas eles estão estreando ali na Copa e, como aumentou o número de seleções, Curaçao recebeu o direito de estrear na Copa. A Alemanha 1-0. Me chama a atenção aquela imagem do jogador alemão que tira uma coroa e dedica ao Senhor. Não sei se vocês viram essa imagem, achei muito interessante. E então o Curaçao fez o gol de empate. E eles comemoraram, e desde o técnico aos jogadores emocionados, aos que estavam lá assistindo o jogo, com muita emoção, porque era estreia e primeiro gol. Eles não contavam em fazer um único gol na Copa, e fizeram a poderosa Alemanha. Mas a Alemanha não teve nenhuma complacência e resolveu detonar a pequena Curaçao. E assim como fez ao Brasil em 2014, dentro de casa, fez a Curaçao por 7-1. Pronto, estava terminado o jogo, eles estavam ali completamente massacrados, mas só que não.
Terminou o jogo e eles foram para o meio do campo e as imagens são muito claras. Alguns alemães chegaram também para o meio do campo abraçados. Aqui acabou, nós somos adversários no campo, mas agora somos irmãos na fé. E eles oraram agradecendo a Deus a oportunidade de participar. Gente, vocês sabem o que é o testemunho de uma Copa desse estilo? Onde a pessoa de Cristo é o grande alvo e não ganhar uma taça para um país pequeno como aquele, insignificante. Mas eles aprenderam a andar nas alturas com as corças. Aleluia. Você pode esquecer muitas coisas sobre a Copa de 2026, mas dessa imagem nós não vamos esquecer. Preste muita atenção. Abacuque não mudou o mundo ao seu redor. Ele mudou a sua visão, a sua perspectiva. E essa mudança interna transforma em experiência externa. O que antes era angústia, agora é adoração. O que antes era desespero, agora é confiança. O que antes era lamento, agora é alegria diante do Senhor. É um convite para todos os que enfrentam tempos difíceis a dizer, ainda que tudo falhe, ainda que as portas se fechem, ainda que as perdas se acumulem, ainda que a dor seja intensa, eu me alegrarei no Senhor. Porque a fé verdadeira não está condicionada aos bens. A fé verdadeira não está condicionada à saúde, ao sucesso, aos relacionamentos sem crises ou ao conforto. A fé verdadeira está firmada na inabalável pessoa de Deus. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa salvação. Abacuque encerra seu livro com uma declaração que atravessa gerações, uma confissão que desafia a lógica humana e nos convida a confiar mesmo quando tudo falta ou falha, porque Deus nunca vai faltar. Essa é a fé que canta em meio ao caos, que exulta mesmo diante da perda, que encontra alegria onde o mundo só vê o vazio, fé que transforma um profeta aflito em um adorador confiante, ainda que a terra não floresça, ainda que não haja comida, ainda que não haja uma cidade edificada, ainda mesmo assim, eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Você consegue aplaudir o Senhor? Louvado seja o Senhor. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu só encontro realmente essa ideia de um Deus atento, um Deus santo e justo, mas que nunca nos abandona. Glórias ao Senhor. Amém? Deus nos abençoe.